Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST. No vídeo de hoje nós vamos tratar da NR16, atividades periculosas. Uma NR que ainda pode gerar alguma dúvida e aí eu estou aqui para esclarecer para vocês essas dúvidas. Primeiro, né, a NR16 ela vai tratar de atividades periculosas e não são todas as atividades que são consideradas periculosas. Esse é o primeiro ponto. E se você olhar lá no item 16.1, ele vai tratar justamente disso, que só são consideradas as atividades periculosas aquelas constantes naquela NR e nos seus anexos. Isso é muito importante você ter em mente, né? Então, não é qualquer atividade que você olha, que você julgue periculosa, que você vai agregar ela em NR16. Não, ela já tem as atividades dela pré-definidas. Por que isso? Porque você pode gerar confusão e toda a atividade periculosa constante nessa NR deve ser recebido um adicional de periculosidade de 30%, como diz no item 16.2. Vou ler para vocês. O exercício de trabalhos em condições de periculosidade asseguram ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Então, o que ele está dizendo aí? Se você está exercendo alguma atividade periculosa, você tem direito a 30% do seu salário. Lógico, tirando as gratificações, PLR, né, ou participação nos lucros e promoções assim. Então, é no seu salário. Então, aquilo que você está, comissões também, então, seu salário é acrescido de 30%. Então, por isso que você tem que tomar cuidado na hora de tentar definir quais são as atividades periculosas. Na verdade, você não vai tentar definir, né? Já estão definidas. Então, é só ter a consciência e a clareza de que não são todas as atividades que são periculosas. Aí no item 16.3, né? Desculpa, no item 16.2.1, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. O que ele está querendo dizer aqui? A ANR 15 fala de insalubridade. E insalubridade, você tem uma variação de 20 a 40% de adicional sobre o salário mínimo. Então, existe essa diferença. Insalubridade é de 20 a 40% sobre o salário mínimo da região e periculosidade 30% sobre o salário bruto do funcionário do trabalhador. Então, dependendo da situação, o trabalhador pode escolher em receber insalubridade se for devido, né? Veja bem, você pode trabalhar em um ambiente onde você tenha insalubridade e periculosidade. Então o trabalhador pode escolher pela insalubridade se caso for devido ao invés da periculosidade. Existe esta possibilidade. Né? São difíceis os casos, mas pode ocorrer. Né? Eu, particularmente, nunca vi nenhum caso onde o salário ou o adicional de insalubridade valesse mais a pena do que o salário ou o adicional de periculosidade. Então, mas tem essa abertura dentro da norma, então vale a pena você também entender um pouco disso. Lá no item 16.3, ela fala: é responsabilidade do empregador a caracterização ou descaracterização da periculosidade. Então, é o empregador que vai caracterizar ou descaracterizar isso. Ele vai simplesmente chegar e vai falar assim: ah, não, aqui não tem periculosidade, ou aqui tem periculosidade. Não, tem que ser feito mediante a um laudo técnico, e a NR é bem clara nesse ponto, por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT. Então você tem que laudar as características tanto de atividade periculosa como a descaracterização dessas atividades. Muito importante você entender isso, né? Não é chegar lá e falar que não tem periculosidade. Não, você vai ter que contratar um médico, ou se você tem já dentro da sua empresa um médico ou um engenheiro de segurança do trabalho, ele vai laudar isso e vai colocar no laudo que se caracteriza ou não caracteriza a atividade periculosa. Isso está no item 16.3 da ANR. No 16.4, né,
independente do laudo que seja emitido pelo médico ou pelo engenheiro da segurança do trabalho, dizendo, caracterizando ou descaracterizando, não impede que a fiscalização do Ministério do Trabalho vá lá e certifique-se de que a atividade realmente é perigosa, né? Então, também isso, o laudo não vai descaracterizar, não vai impedir com que o Ministério vá lá e faça a inspeção e caracterize ou descaracterize esta atividade sendo periculosa. Então, esse é o outro ponto. E no item 16.5, a norma vai dizer para a gente quais são as atividades e operações perigosas executadas e ela vai dizer quais são. Então, item A, degradação química ou autocatalítica. E o item B, ação de agentes exteriores, tais como calor, umidade, faísca, fenômenos sísmicos, choques e atritos. Então, são essas as atividades que... São essas características que vai dar para a atividade se ela é periculosa ou não. E aí depois, como a gente está falando de agentes exteriores como calor, umidade, faísca, fogo, existem os inflamáveis. Os inflamáveis, quem trabalha com inflamável, eu vou falar depois quais são as atividades, né, já é uma característica para atividade periculosa. Mas qualquer inflamável? Não. E aí ela vai trazer no próximo item, que é no item 16.6. Ela vai falar lá: as operações de transportes de inflamáveis, líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições periculosas, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros, para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. Ou seja, não é qualquer quantidade que é caracterizado atividade periculosa. Então, toda vez que você transportar quantidades até 200 litros de inflamável liquefeito, você não é caracterizado atividade periculosa. Ou 135 quilos para os gasosos liquefeitos. Então, você tem essas duas distinções. Acima desses valores, já é considerado atividade periculosa. Então, isso é uma dúvida que gera. Então, você não vai ter... Você está transportando um botijão de gás e você tem ali 13 quilos de gás liquefeito, isso não é uma atividade periculosa. Você está transportando gasolina, querosene, álcool, por exemplo, 50 litros, 100 litros, isso não é caracterizado atividade periculosa. Acima dos 200 litros e acima dos 135 quilos já é considerado atividade periculosa. E aí ele coloca lá, as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprios dos veículos não são consideradas para efeito dessa norma. Ou seja, os nossos veículos movidos a gás, por exemplo, ou no tanque do combustível, no tanque do carro, também não é considerado atividade periculosa. E não se aplica ao 16.6 as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível original de fábrica e suplementares certificados pelo órgão competente. Então, esse é o outro ponto também. E para efeito dessa norma, considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60 graus e inferior a 93 graus. Ponto de fulgor. Ponto de fulgor é o momento que aquele combustível começa a incendiar, começa a se pegar fogo, né? Então você vai ter um princípio de fumaça, um aumento de temperatura, e aí até ele se tornar fogo, até se tornar chama propriamente dita. Então todo o combustível, né, inflamáveis são aqueles que são considerados entre 60 e 93 graus Celsius. Isso também é importante na hora de você definir a sua atividade periculosa. Todas as áreas das NRs devem ser delimitadas sob responsabilidade do empregador. Então, quando você tiver uma atividade periculosa, ela tem que ser identificada, ela tem que ser delimitada e essas áreas consideradas como áreas de risco. E para fechar, quais são as atividades que nós temos
como atividades periculosas de uma maneira geral. Primeiro, atividades e operações perigosas com explosivos. Então, quem trabalha com explosivo tem direito ao adicional de periculosidade. Então, isso é importante entender. Lógico, dentro dessa atividade com explosivo vão ter uma série de características que eu não vou entrar aqui no detalhe agora, mas existe uma série de características ali de área, armazenamento, quantidade de armazenamento, distância e construção, uma série de itens ali que precisam ser detalhados. Eu não vou comentar aqui, mas essa atividade é uma atividade periculosa. Depois nós vamos ter no anexo 2 atividades perigosas e inflamáveis. A mesma coisa, né? Tem toda uma característica, volume, armazenamento, quantidade de armazenamento, como está armazenado, que vai detalhar, que a NR16 detalha, mas para a caracterização, quem trabalha com inflamáveis, tirando aquilo que a gente já conversou durante o vídeo, é considerado atividade periculosa. Outro item ou outra atividade que também é considerada uma atividade periculosa é quem trabalha com, deixa eu só chegar aqui, atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Ou seja, né, os vigilantes, aquelas pessoas que estão ali para fazer, de alguma forma, a segurança patrimonial ou pessoal, ou segurança particular, é considerada atividade periculosa. Mesma coisa. Tem seus detalhes, a NR16 detalha isso, não vou trazer para cá, mas essa profissão de vigilante, seja patrimonial ou seja pessoal, é considerado atividade periculosa, porque está exposto a roubo, a agressão física e uma série de outras coisas aí, né? Que a gente já sabe, inclusive. Depois, nós temos as atividades e operações perigosas com energia elétrica. Quem trabalha com energia elétrica, quem realiza atividades com energia elétrica, tem direito ao adicional de periculosidade em referência à sua atividade, né? Então, quem trabalha com energia elétrica também tem direito à periculosidade. E depois, outra atividade que também é considerada periculosa é as atividades perigosas em motocicleta. Se eu estou utilizando, ou se meu trabalho, a minha atividade, a minha função é trabalhar com motocicleta, também é considerado uma atividade periculosa. E por fim, as atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Concluindo, atividades, quem trabalha com radiologia, quem trabalha com radiação ionizante, com produto radioativo, também é considerado atividade periculosa. Então, esses são os comentários que eu queria fazer sobre a NR16, deixar um pouco claro para vocês, e as funções que estão caracterizadas dentro dessa NR16. Deixar claro que nós, como técnicos de segurança do trabalho, se pudéssemos, não teríamos, ou a empresa também não precisaria pagar esse adicional de 30% caso as atividades não fossem periculosas. Qual é a maneira de você fazer isso, né? Se eu tenho condição de não trabalhar com produto radioativo, melhor para mim. Então, não, mas eu tenho que trabalhar com produto radioativo. Ok, então vamos ver as medidas de controle para ver se caracteriza ou não caracteriza atividade periculosa. A NR16 já prevê. Existem alguns detalhes e medidas de controle que você vai ter que adotar para poder evidenciar, mas de cara ela já diz que é uma atividade periculosa. Eu fico por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. E a gente se encontra nos vídeos.